Fala, devs! A gente tá voltando com os conteúdos aqui do canal e obrigado por todo mundo que engajou no canal nesse período que a gente estava sem fazer conteúdo. Isso me motivou bastante, certo? Eu estava sem fazer conteúdo por algumas questões pessoais, que eu estava sem conseguir conciliar a minha parte profissional, com minhas atribuições profissionais com a criação de conteúdo, certo? E também tive alguns problemas pessoais. Então, muito obrigado por todo mundo que deu apoio ao canal nesse período. A gente chegou a 1.000 inscritos e eu agradeço muito a todo mundo que comentou, curtiu, seguiu e fez tudo que pôde para apoiar o canal, certo? Muito obrigado, gente. Então, vamos começar com o nosso conteúdo aqui, voltando com as aulas de Grafana. Hoje a gente vai falar sobre a utilização de variáveis dinâmicas no dashboard para conseguir fazer consultas nos nossos gráficos aqui, modificando o dado que está sendo consultado ali com a utilização dessas variáveis dinâmicas. Então, vai dar uma possibilidade de a gente deixar o nosso painel se ajustar ao tipo de dado que a gente quer ver nele, certo? Então, primeiramente, a gente vai criar um painel novo. Eu vou utilizar a nossa tabela exemplo 2, que é onde a gente tem aqueles dados de placa, veículo, e eu vou pegar exatamente esse dado de placa e o dado de tipo de veículo. Quando eu rodar essa consulta aqui, ele vai me trazer esses dados aqui, não vai me mostrar nada no gráfico, porque esse tipo de gráfico não mostra esse tipo de dado. Então, eu vou mudar para a tabela, certo? E vai ficar dessa forma. Então, eu vou colocar o gráfico bem aqui, só para a gente ter essa visão desse dado. E aí, para a gente conseguir criar uma variável dinâmica e utilizar ela, a gente vai precisar vir aqui nas configurações do nosso painel e adicionar uma nova variável. Para a gente criar uma nova variável, a gente tem alguns tipos de variáveis. Tem a Kiwi, tem a Custom, Text Box, Constante, Data Source, Intervalo, ad hoc filters. E aí, o que é que acontece? Eu não vou falar sobre todos aqui nessa aula, vou falar sobre essas duas primeiras aqui. Então, a gente vai falar sobre como é que a gente cria variáveis com consultas no banco e com custom, certo? Custom nada mais é do que a gente colocar os textos que a gente mesmo quer que ele consulte na variável. Então, aqui a gente coloca, primeiramente, o nome da variável, tipo veículo, por exemplo, que aí esse nome aqui da variável, ele é o nome que a gente vai utilizar para filtrar a partir dela, certo? E eu posso colocar uma label, que eu posso colocar tipo de veículo, que é a forma que essa variável vai ficar exibida lá no nosso painel. Já já a gente vê isso. A gente pode escolher que as nossas variáveis tenham label e value, só value ou nada, né, também, mas colocar aqui value, eu posso colocar aqui carro, vírgula, moto, vírgula, caminhão. Prontinho. E aí eu posso ativar algumas funções, que é, por exemplo, eu posso querer que essas variáveis elas sejam um array de dados, não só uma opção string, né? Então eu posso marcar aqui multivalue e aí eu posso selecionar mais de uma delas lá na nossa variável. Já já eu mostro isso. E também tem o include all options, que é para caso eu queira selecionar todas de uma vez, aí vai ter a opção all lá, certo? E aí eu aplico isso aqui e aí, quando eu voltar lá no meu painel, eu já tenho aqui a minha seleção de variável, tá com um carro selecionado. Posso colocar all, né, para selecionar todos. E é isso aqui. Eu posso chegar aqui no meu painel agora, que eu tenho a minha variável criada, e utilizar ela. Como é que eu faço? Eu venho aqui no meu gráfico e eu ativo a opção de filtros, e aí eu posso adicionar um novo filtro. Então, eu escolho o campo que eu quero filtrar, que no caso aqui é tipo veículo, e aí eu posso colocar aqui o que eu quiser filtrar. Então, se eu colocar, por exemplo, tipo veículo é igual a carro, ele vai me trazer só conteúdo de carro. Mas eu quero que essa consulta aqui ela seja dinâmica. Então, como é que eu faço para utilizar essa variável que eu criei? Eu venho aqui em code e aí eu substituo esse valor aqui, ó, pela nomenclatura da minha variável, que é como? Eu coloco cifrão e tipo veículo, certo? E aí eu pesquiso aqui. Ah, mas por que não veio nada? Porque, no caso aqui, como eu tinha falado, a gente está utilizando essa variável como se ela fosse um array de dados. Então, eu tenho que colocar aqui in, porque eu estou consultando no array de dados, certo? Não é numa string. E aí eu tenho que colocar também um parêntese aqui ao redor da minha variável aqui para eu conseguir consultar ela. E prontinho, ela já veio todas as informações, certo? Mas aí eu quero consultar, por exemplo, só por carro. Quando eu modificar aqui,
e fizer a consulta novamente, ele vai vir só carro. Mas aí eu quero consultar por carro e moto. Aí eu venho aqui, seleciono carro e moto, atualizo, aí pronto, agora tá vindo moto, carro, certo? Então aqui já é uma forma que a gente está utilizando a nossa variável, certo? Então, eu criei essa variável aqui e o meu dashboard vai responder a essa consulta, olha só, moto, carro, certo? All, e prontinho, já está funcionando. Eu também quero criar agora uma visão de variável que é por kiwi, certo? Como é que eu faço isso aqui? Eu posso vir aqui e montar uma kiwi, então eu vou colocar aqui select placa from exemplo 2. E aí ele já vai me trazer aqui todas as placas. Se eu quiser que ele traga só uma placa de cada tipo, porque eu posso ter placas aqui que estejam repetidas, né? Eu posso colocar aqui um distinct, certo? E aí ele vai me trazer só uma placa de cada, caso ele tenha alguma placa que esteja repetida. Aí no caso aqui eu vou personalizar também o meu nome, certo? Para placa, colocar minha label para placa, certo? E basicamente isso aqui que eu vou fazer. Então eu posso criar aquilo que eu quiser, né? Então eu vou consultar esse dado direto lá do banco. Então se a minha consulta, se meu banco ele mudar o dado que tem lá nele, eu vou sempre ter a minha variável com os valores dinâmicos lá do banco, certo? E aí eu posso também fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, colocar multivalue e o include all aqui, certo? Da mesma forma. Se eu quiser organizar esses dados aqui, eu posso colocar por ordem alfabética, decrescente ou decrescente, ou qualquer outro tipo de organização que esteja aqui, certo? Numérico e por aí vai, beleza? Outra informação importante sobre as variáveis é que eu também posso, como ela é uma kiwi, né? Eu preciso que ela se atualize, né? Já que se o banco atualizar também. E aí, quando é que ela vai atualizar? Bem aqui está dizendo, ela vai atualizar toda vez que o dashboard for carregado ou se eu mudar o time range, certo? Que quando eu mudo aquela variávelzinha de tempo ali do próprio Grafana, ela vai atualizar essa consulta. Eu vou deixar assim, beleza? E é basicamente isso que a gente vai fazer nessa variável. Então, eu vou aplicar, voltar aqui e prontinho, olha só. Tenho placa e tenho a outra variável. Que a propósito aqui ela não está aparecendo a label dela. Eu vou dar só uma olhadinha aqui no que está acontecendo, né? Ela está com a label. Eu vou dar uma apply aqui de novo só para ver se. Ah, perdão, né? Eu tinha desabilitado a label, né? Vou colocar label velho aqui e prontinho. Ela vai voltar lá com. Prontinho. Ela vai aparecer aqui a label e o valor, certo? Então agora a gente pode utilizar essa variável aqui para também deixar esse nosso painel aqui dinâmico. Como é que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente adicionou essa variável, a gente pode colocar o end. Aí eu vou colocar placa em parêntese cifrão placa. E aí eu vou dar o run query e aí ele vai trazer só essa placa que é a única que está selecionada. Se eu der um all aqui e der um run query, ele vai trazer todas, beleza? Então, dessa forma aqui, a gente já tem um dos nossos painéis já ajustados para funcionar com as nossas variáveis dinâmicas. Então, se eu selecionar aqui várias placas, ele vai me trazer aqui da lista apenas essas placas. Vejam que os outros dashboards eles não mudam porque a gente não utilizou essas variáveis. Então, se a gente fizer a mesma lógica nos outros dashboards, por exemplo, esse daqui, e adicionar também essa consulta por tipo de variável. Então, eu vou tirar aqui essa informação aqui de tipo veículo hardcoded e vou colocar aqui para ele pesquisar pela variável de in cifrão tipo veículo, certo? Prontinho. E aí, quando a gente consultar aqui, né, ele não vai estar trazendo nada, porque essa data aqui que tem os meus dados está um pouco ultrapassada, né, mas eu vou fazer aqui um filtro de data um pouco maior, né? Vou excluir aqui os outros dois, então vou perder essa legenda aqui, mas tudo bem. Deixa eu dar um run query, prontinho. Ele também está chamando aqui de carro, então eu vou colocar aqui veículo só, pronto, e aplicar aqui, e aí eu vou colocar um range de data maior. Deixa eu colocar aqui um ano, né? Ele vai aparecer aqui. E aí, quando a gente vem aqui, tá vindo só 5, né?
Mas eu acho que é porque, como tem um amontoado de datas aqui, né? A gente está conseguindo selecionar só um aqui meio que perdido aqui no meio, né? Tem vários outros aqui. Se a gente colocar o filtro de data correto aqui, provavelmente a gente vai conseguir visualizar melhor. Mas deu para entender melhor a ideia de como é que funciona. E aí, nas próximas aulas, a gente vai usar um pouco melhor esse tipo de filtragem para construir um dashboard um pouco mais robusto, certo? Fazer algumas ideias um pouco mais interessantes que podem ser mais usuais para os dashboards que vocês tenham ideia, certo? O conteúdo de hoje foi isso, gente. Muito obrigado aí por todo mundo que está assistindo. Deixem o seu like, seu comentário aí, que eu vou ler todos os que eu puder, certo? Se inscrevam no canal e muito obrigado, gente, por todo o carinho que vocês têm por nós, certo? Até a próxima. Valeu!